Irã, o coração do continente euroasiático. O Irã, ou a antiga Pérsia, situa-se na encruzilhada estratégica entre a Ásia Ocidental e o Médio Oriente. Graças a esta posição geográfica única, o Irã é frequentemente apelidado de coração geopolítico do continente euroasiático, assumindo um papel crucial nas questões regionais e globais. Com uma área de cerca de 1,7 milhões de quilômetros quadrados, o Irã é o 17º maior país do mundo e partilha fronteiras com 7 nações vizinhas. Todo o território iraniano é cercado por grandes cadeias de montanhas, com cerca de 1.500 picos com mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Esta estrutura de relevo faz do Irã uma espécie de fortaleza natural de difícil acesso, mas também cria desafios significativos para o comércio e a conectividade interna. Consequentemente, a cultura de muitas minorias étnicas que vivem nas regiões montanhosas conseguiu preservar a sua identidade distinta, com pouca influência externa. Esta diferença cultural também contribui para as tensões étnicas que persistem no país. Em termos de paisagem natural, o Irã possui de tudo: montanhas nevadas, desertos e pastagens. Um exemplo impressionante é o deserto Dasht e-Lut, onde a NASA registrou em 2016 uma temperatura de superfície de 70,7 graus Celsius. Esta é a temperatura mais alta alguma vez medida na Terra. O Irã tem atualmente uma população de cerca de 89 milhões de pessoas, também classificado como o 17º no mundo. Notavelmente, mais de 60% da população tem menos de 30 anos, tornando o Irã um dos países mais jovens da região. A língua principal é o persa, juntamente com cerca de 70 outras línguas e dialetos. Embora apenas cerca de 15% da população seja fluente em inglês, a comunicação em grandes cidades como Teherã ou Isfahan é relativamente fácil devido à forte presença da juventude e do setor de turismo. A bandeira atual do Irã consiste em 3 faixas horizontais de verde, branco e vermelho, com um emblema vermelho no centro e a frase Allahu Akbar repetida 22 vezes. Antigamente o país usava a bandeira do leão e do sol, que muitos especialistas em vexilologia consideravam a mais bonita do Médio Oriente. Enquanto a bandeira atual, embora rica em simbolismo histórico, é classificada apenas como 12ª entre 18 nações do Médio Oriente em design. Curiosamente, o Irã também detém o recorde mundial de país que mais vezes mudou de hino nacional, com 8 versões diferentes em menos de um século, superando o Afeganistão, que está em segundo lugar com 5 mudanças. 2. Aspectos culturais que deve conhecer. Um dos aspectos culturais que mais surpreende os turistas no Irã é o elevado nível de formalidade na comunicação. Os iranianos podem convidá-lo para comer, oferecer-lhe presentes ou até insistir em pagar por algo. Mas isso não significa necessariamente que esperam que aceite de imediato. Na cultura local, recusar 1 ou 2 vezes inicialmente é considerado um sinal de polidez. Só deve aceitar se eles continuarem a insistir. Aceitar de imediato pode ser visto como falta de tato, ou até mesmo interpretado como ganância. Um pequeno gesto que pode ser ofensivo no Irã é levantar o polegar. Enquanto este gesto significa geralmente aprovação nos países ocidentais, no Irã é um insulto, equivalente a levantar o dedo médio. Isto é particularmente grave ao interagir com pessoas mais velhas. Em vez de usar os dedos, o turista deve expressar acordo verbalmente ou com gestos tradicionais mais apropriados. Ao jantar com iranianos, há algumas regras não ditas a reter. Por mais que esteja com fome, não se sirva. Os anfitriões locais servirão a comida aos seus convidados como um sinal de respeito. Servir-se primeiro pode ser considerado falta de modos. Além disso, a lei iraniana proíbe o álcool por completo. Os turistas nunca devem trazer ou consumir bebidas alcoólicas para evitar problemas legais. No entanto, bebidas não alcoólicas com sabor a cerveja são servidas em muitos restaurantes por todo o país. Outro ponto crucial ao visitar o Irã é o código de vestuário rigoroso que se aplica tanto a locais quanto a turistas. As mulheres são obrigadas a usar um lenço na cabeça, o hijab, e roupas largas, que não apertem o corpo.
Vestuário como saias curtas, tops sem mangas ou decotes não são permitidos. Em áreas religiosas como os santuários em Qom ou Mashhad, as mulheres devem usar o chador, um manto longo que cobre todo o corpo, exceto o rosto. Os homens também devem cumprir as regras, evitando calções acima do joelho ou tops sem mangas em público. Estas regras são estritamente monitorizadas pela Polícia da Moralidade, que patrulha frequentemente as áreas movimentadas. Um evento chocante relacionado com o código de vestuário ocorreu em setembro de 2022. Mahsa Amini, uma mulher curda de 22 anos, foi presa em Teherã por usar o hijab incorretamente. Ela morreu sob custódia, e muitas fontes alegaram que foi submetida à violência física. O incidente desencadeou protestos generalizados em todo o Irã e provocou uma forte reação internacional. Os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e muitos países europeus impuseram sanções ao Irã. Mahsa Amini recebeu postumamente o Prêmio do Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento e Direitos Humanos, tornando-se um símbolo global na luta pela liberdade das mulheres iranianas. 3. Mulheres iranianas e padrões de beleza em vulgares. Durante a dinastia Qajar de 1789 a 1925, os padrões de beleza no Irã eram totalmente diferentes dos ideais modernos. Uma mulher era considerada atraente se tivesse uma silhueta cheia, um rosto redondo e, notavelmente, bigode. Naquela época, o bigode era um símbolo de riqueza e poder, tornando-se uma característica proeminente da aristocracia iraniana. A princesa Ismat al-Dawla, famosa pelo seu bigode finamente desenhado, foi até elogiada como a mulher mais charmosa do Irã da época. No entanto, após 1925, à medida que a cultura ocidental começou a influenciar mais o Irã, os padrões de beleza mudaram gradualmente. Hoje, as mulheres iranianas são conhecidas pelas suas características misturadas entre as orientais e as ocidentais. Tendem a ter pele clara, cabelo preto espesso, rosto oval, nariz fino e uma figura esbelta e equilibrada. Embora não possam participar em concursos internacionais de beleza, devido a restrições religiosas, muitas mulheres de origem iraniana deixaram a sua marca no cenário internacional, com exemplos notáveis como Sahar Biniaz e Sharmini Shahrivar. As mulheres iranianas são altamente valorizadas pelo seu nível de educação. Já em 1992, eram a maioria nas universidades. Atualmente, representam cerca de 60% do total de estudantes universitários em todo o país. A taxa mais alta entre os países do Médio Oriente, nos relacionamentos românticos, as mulheres iranianas tendem a ser reservadas e a manter distância nas fases iniciais. Gestos íntimos como abraços, beijos ou dar as mãos raramente acontecem cedo, mas uma vez que confiam e levam o relacionamento a sério, tornam-se muito proativas. Valorizam a igualdade, a conexão emocional e a capacidade de partilhar sentimentos. Em contrapartida, os homens iranianos tendem a ser mais racionais, e o preconceito social contra as mulheres ainda existe, aumentando a disparidade ideológica entre os sexos. Consequentemente, a taxa de mulheres solteiras no Irã aumentou para quase 40%. Em grandes cidades como Teherã, este número pode ser ainda mais alto. A taxa de divórcio no Irã também atingiu cerca de 30%, refletindo os desafios que muitas mulheres enfrentam para encontrar compatibilidade com parceiros locais. Por outro lado, as mulheres iranianas estão mais abertas ao casamento internacional. Embora o Irã seja um país islâmico, a sua legislação é relativamente flexível no reconhecimento de casamentos com estrangeiros, facilitando as uniões transfronteiriças. 4. A gasolina no Irã é mais barata que a água. Isto pode parecer piada, mas é a pura verdade. No Irã, o preço de 1 litro de gasolina é de apenas cerca de 0,03 dólares americanos. Enquanto isso, uma garrafa de água de 1,5 litros custa entre 0,5 a 2 dólares, dependendo da marca e do local. Isto choca muitos turistas que percebem que encher o depósito de combustível no Irã é mais barato do que comprar algumas garrafas de água.
Segundo dados do Global Petrol Prices, em fevereiro de 2025, o Irã tem o segundo preço de gasolina mais baixo do mundo, apenas atrás da Venezuela. A razão está nas vastas reservas de petróleo do país, combinadas com uma política governamental de pesados subsídios aos combustíveis. Dados da OPEP indicam que o Irã possui cerca de 286 mil milhões de barris de petróleo, ficando em terceiro lugar globalmente, depois da Arábia Saudita e da Venezuela. Em gás natural, as reservas iranianas estimadas são de cerca de 33,6 bilhões de metros cúbicos, perdendo apenas para a Rússia. O país é também o terceiro maior produtor mundial de gás natural, depois da Rússia e dos Estados Unidos. O petróleo e o gás atendem a cerca de 80% do consumo de energia interna e representam uma grande parte das receitas de exportação. Em 2024, o Irã extraiu em média 3,5 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Desses, cerca de 1,35 milhões foram usados internamente e quase 2,15 milhões foram exportados, gerando receitas de até 142 mil milhões de dólares. No entanto, manter o preço da gasolina super baixo causou vários problemas. O consumo interno de combustível no Irã atinge 124 milhões de litros de gasolina por dia, enquanto a capacidade total de refino é de apenas cerca de 107 milhões de litros por dia. Esta lacuna força o Irã a depender das suas reservas estratégicas e, por vezes, a importar gasolina para atender à procura. Isto não só leva ao desperdício de recursos, mas também contribui para o contrabando de combustível em grande escala através das fronteiras, com estimativas de 10 a 20 milhões de litros de gasolina desviados diariamente. Além disso, a política de subsídio de combustível impõe um fardo enorme ao orçamento do Estado, num contexto de sanções internacionais em curso e uma crise econômica prolongada. Manter os preços extremamente baixos dificulta que o governo implemente as reformas econômicas necessárias. Muitos especialistas alertam que, embora os preços baixos possam trazer benefícios a curto prazo para a população, a longo prazo, isso ameaça o desequilíbrio financeiro e impede o caminho para o desenvolvimento sustentável do país. 5. A história gloriosa da Pérsia. O Irã é um dos países com a história imperial mais longa do mundo. O apogeu desta era foi marcado pela ascensão do Império Aquemênida sob o rei Ciro, o Grande. Em apenas cerca de 20 anos, Ciro transformou os Aquemênidas de um pequeno estado vassalo no primeiro superimpério da história humana. No seu auge, o território do império estendia-se do rio Indo ao mar Egeu, cobrindo aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados e governando quase metade da população global da época. O Império Aquemênida foi também o primeiro a construir um sistema de estradas e pontes interregionais, permitindo aos persas viajar 2.700 quilômetros do Irã até a Turquia em apenas 7 dias. Além disso, estabeleceu as bases para o conceito de gestão administrativa provincial, um modelo ainda usado em muitos países modernos. Após o colapso do Império Aquemênida, a história iraniana continuou a ser moldada por impérios sucessores como o Sassânida, a dinastia islâmica Safávida e a dinastia Qajar. No entanto, nos séculos XIX e início do XX, o Irã caiu gradualmente sob influência ocidental. Tal como muitas nações asiáticas, durante este período, o Irã foi classificado como um país semicolonial, pois potências como a Grã-Bretanha e a Rússia obtiveram privilégios econômicos e políticos no território iraniano. Um exemplo notável é que todos os recursos petrolíferos do país foram explorados pela Companhia de Petróleo Anglo-Persa, sem beneficiar o povo iraniano. O legado da glória imperial e das intensas turbulências históricas forjou uma forte identidade nacional e um profundo desejo de restaurar a influência regional. O maior ponto de viragem na história iraniana moderna ocorreu em 1979, quando o Irã se tornou o primeiro e único país islâmico no mundo a derrubar uma monarquia pró-ocidental e estabelecer um Estado teocrático liderado por clérigos religiosos. A Revolução Islâmica não só alterou completamente o sistema político iraniano, mas também colocou o país numa prolongada confrontação com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos.
Esta tensão durou décadas e no passado mês de junho escalou para uma guerra de 12 dias entre o Irã e Israel, com o envolvimento direto dos EUA. Embora ambos os lados tenham assinado um acordo de cessar-fogo, os analistas acreditam que é apenas uma medida temporária e que o risco de futuro conflito militar permanece alto. 6. A terra do homem mais sujo do mundo. No Irã, o mundo registrou um dos homens mais estranhos que já viveu, conhecido pelo apelido Amurhaji, que significa velho em persa. Ele vivia quase completamente isolado da sociedade moderna e ficou famoso por não tomar banho por quase 70 anos. A razão era que acreditava que o banho o faria morrer. O que intrigou os cientistas é que ele manteve a saúde até aos 94 anos. Mais incrível ainda, ele bebia água suja de latas enferrujadas, comia carne de porco-espinho crua, dormia em buracos no chão, parecidos com cavernas, e até fumava tabaco enrolado em fezes secas de animais. O seu estilo de vida desafiava todos os padrões de higiene humana moderna. A ciência ainda não conseguiu explicar por que o corpo dele tinha tamanha resistência antibacteriana. No entanto, há uma estranha coincidência. Apenas algumas semanas depois de ter sido pressionado pela comunidade a tomar banho pela primeira vez, em 67 anos, Amurhaji faleceu. Talvez, além de ser o homem mais sujo do mundo, ele também tenha sido um profeta que previu a sua própria morte. Além de figuras invulgares como Amu, o Irã é conhecido por um fenômeno que contrasta totalmente com as suas leis: o contrabando de álcool. Embora a posse, consumo ou comércio de álcool tenha sido completamente proibida desde a Revolução Islâmica de 1979, o mercado negro de álcool no Irã continua a prosperar secretamente. Só em 2024, a Polícia de Fronteira iraniana relatou que cerca de 60 a 80 milhões de litros de vinho e cerveja entraram no país ilegalmente, principalmente pela fronteira com o Iraque. O valor total do mercado de contrabando é estimado em cerca de 730 milhões de dólares. Este mercado underground tem tido consequências muito graves para a sociedade iraniana. Como o álcool contrabandeado é muitas vezes produzido de forma artesanal, sem controle de qualidade, ocorrem muitos casos graves de envenenamento. Recentemente, em setembro de 2024, na aldeia de Gilan, no norte do Irã, 4 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas após consumirem álcool contendo etanol e metanol tóxicos. Antes disso, em 2020, durante o surto de Covid-19, mais de 300 pessoas morreram após acreditarem num falso rumor de que beber álcool matava o vírus e acabaram por ingerir metanol industrial. Perante esta situação, o governo iraniano implementou medidas rigorosas. Quem for apanhado a armazenar, produzir ou consumir álcool pode ser punido com até 80 chicotadas, multas ou prisão. Em casos de reincidência ou com consequências graves, como morte, a pena pode chegar à morte. As autoridades, incluindo a polícia, os serviços de inteligência e a segurança de fronteiras, realizam frequentemente rusgas a instalações de produção artesanal e desmantelam redes de contrabando que operam principalmente em áreas fronteiriças, perto do Iraque, Turquia e Azerbaijão, consideradas hotspots desta atividade ilegal. 7. Leis de casamento controversas. Se há algo que choca muitos estrangeiros ao aprenderem sobre o Irã, é a idade legal de casamento extremamente precoce. Segundo a lei civil atual, as raparigas iranianas podem casar-se a partir dos 13 anos e os rapazes aos 15. Contudo, na prática, com o consentimento dos pais e a aprovação do tribunal, muitas raparigas de apenas 9 a 12 anos podem casar-se legalmente. Todos os anos, o Irã registra mais de 3.000 casos de casamento antes dos 15 anos, a maioria nas áreas rurais. Por isso, não é raro ver uma rapariga que mal saiu do 6º ano escolar ter que aprender a ser mãe. Além disso, o Irã é um dos poucos países que permite que um homem tenha várias esposas. Um homem pode casar com um máximo de 4 esposas oficiais, desde que garanta a igualdade de apoio emocional, financeiro e responsabilidade entre elas. Por outro lado, após o casamento, as mulheres são frequentemente proibidas de continuar o secundário
o que faz com que a questão da igualdade de gênero no Irã pareça profundamente contraditória aos olhos da comunidade internacional. Uma regra não menos controversa é o casamento temporário, ou sighe, permitido pela lei iraniana sob a forma de um contrato. Durante o período do contrato, duas pessoas podem ter um relacionamento legal sem violar as regras islâmicas. No entanto, nem todos podem assinar este tipo de casamento. As mulheres só podem assinar um contrato de casamento temporário se forem divorciadas ou viúvas. Para as raparigas que nunca casaram, o contrato só pode ser feito com a permissão do pai. Pelo contrário, os homens, casados ou não, podem entrar no casamento temporário desde que provem ter rendimentos estáveis ou bens suficientes para sustentar a relação durante o período contratual. Apesar de ser legalmente reconhecido, o casamento temporário no Irã continua a gerar acalorados debates públicos. Muitos temem que esta prática possa levar a consequências sociais, como o não reconhecimento ou abandono dos filhos nascidos destas uniões. Além disso, alguns argumentam que legalizou as relações românticas de curta duração, corroendo o valor sagrado do casamento. Notavelmente, na opinião de muitos homens iranianos, as mulheres que já estiveram em casamentos temporários não são consideradas parceiras adequadas para um casamento permanente e eles relutam em assumir responsabilidade por filhos nascidos dessas relações. 8. Reino de refugiados e capital da estética. O Irã é conhecido por ser um dos maiores e mais antigos países de acolhimento de refugiados do mundo. A sua localização geográfica entre o Médio Oriente e a Ásia do Sul transformou-o num destino para milhões de pessoas forçadas a fugir de casa devido à violência e conflitos prolongados. Em particular, as ondas de migração do Afeganistão, Iraque, Síria e Paquistão têm sido contínuas por décadas, tornando o Irã um verdadeiro reino de refugiados. De acordo com as estatísticas do governo iraniano em 2021, o país abriga cerca de 800 mil refugiados legalmente registrados. Destes, os afegãos representam mais de 700 mil, com o restante vindo do Iraque, Síria e Paquistão. No entanto, o número real de refugiados não documentados é estimado entre 1,5 a 2 milhões de pessoas. Esta população não oficial levanta enormes desafios de gestão social e aumenta a pressão sobre uma economia já tensa devido a sanções e crises financeiras de longa data. Uma consequência preocupante desta grande onda migratória é o trabalho forçado, especialmente envolvendo mulheres e crianças. Relatórios oficiais indicam que cerca de 3 milhões de crianças iranianas entre 10 e 15 anos estão envolvidas em trabalhos manuais como carregar mercadorias, recolher lixo, lavar carros, construção e tecelagem de tapetes. Contudo, muitas fontes de mídia locais sugerem que o número real pode ser de até 7 milhões, indicando uma situação muito mais grave do que os números publicados. Apesar disto, é notável que os indicadores de padrão de vida básico do Irã permaneçam relativamente altos em comparação com a média regional, tornando-o o destino escolhido por muitos refugiados em busca de um novo começo. Além de ser um refúgio para milhões de refugiados, o Irã é conhecido por um título totalmente diferente: a capital mundial da cirurgia ao nariz. Embora não seja frequentemente mencionado ao lado de países como a Coreia do Sul ou a Tailândia na cirurgia estética, o Irã lidera globalmente na rinoplastia. Estima-se que cerca de 40 mil cirurgias ao nariz sejam realizadas anualmente no Irã. Este é um número surpreendente, considerando os rígidos códigos de vestuário e aparência do país, especialmente para as mulheres. A tendência da cirurgia ao nariz no Irã não é mais uma moda passageira, mas está a reformular a percepção social de beleza. As imagens de clínicas lotadas tornaram-se comuns nas ruas, não só em Teherã, mas também em muitas outras cidades. Curiosamente, não são apenas as mulheres. Um número crescente de homens iranianos também recorre à rinoplastia para melhorar a sua aparência. A indústria estética iraniana também atrai clientes internacionais devido aos custos muito mais acessíveis do que nos Estados Unidos e na Europa. Para muitos iranianos, a cirurgia ao nariz não é apenas sobre melhorar a aparência, mas um símbolo de modernidade, uma forma de construir autoconfiança e um meio para abrir melhores oportunidades no trabalho e na vida. 9. Seriam necessárias 5 vidas
para comprar um tapete persa? Há mais de 2.500 anos, o tapete persa é um dos maiores símbolos culturais e comerciais do Irã. Ao longo da história, estes tapetes foram um produto essencial na Rota da Seda, ligando o Oriente e o Ocidente. Os europeus da época chamavam aos tapetes persas de tesouros enroláveis, devido à sua requintada mão de obra, alto valor estético e preço impressionantemente elevado. Hoje, o preço médio de um tapete persa padrão é de cerca de $3.000. Mas os exemplares raros podem chegar a centenas de milhares ou mesmo milhões de dólares. O tapete persa mais caro alguma vez registrado foi o Clark Sickle Leaf Carpet, vendido por $33,7 milhões num leilão da Sotheby's em Nova York em 2013. Comparado com o PIB per capita dos Estados Unidos em 2024, de cerca de $86 mil, seria necessário trabalhar quase 400 anos sem gastar um cêntimo para poder comprar esse tapete. O tapete persa continua a ser um dos produtos de exportação mais importantes do Irã hoje, perdendo apenas para o petróleo e gás em valor econômico. No entanto, este ofício tradicional, que é um orgulho nacional, está gradualmente a desaparecer na sua terra natal. O número de artesãos de tapetes diminuiu acentuadamente nos últimos anos, pois a geração mais jovem perdeu o interesse pela profissão. Este trabalho é muito árduo, demorando meses para completar um único tapete. No entanto, o rendimento que proporciona já não é suficiente para cobrir o custo de vida moderno. No início dos anos 2000, as exportações de tapetes do Irã ultrapassavam os $2.000 milhões anuais. Mas agora, esse número caiu para apenas cerca de 50 a 100 milhões de dólares. As sanções dos Estados Unidos e da Europa criaram grandes obstáculos à exportação de tapetes. Enquanto isso, tapetes feitos à máquina de países como a China, Índia e Paquistão inundaram o mercado global com preços mais baixos e designs diversos, fazendo com que o tapete persa artesanal perdesse a sua vantagem competitiva. Sem políticas de apoio atempadas e decisivas, muitos especialistas temem que, nos próximos 15 a 20 anos, o tapete persa possa ser encontrado apenas em museus. 10. Destinos turísticos famosos. Yazd é uma das cidades desérticas mais antigas do mundo, onde os seus habitantes inventaram um sistema de refrigeração natural. Usando as torres de vento, sem eletricidade ou ar-condicionado, as pessoas vivem confortavelmente no calor escaldante desta terra árida. O impressionante é que os visitantes podem ficar em casas de barro com séculos de idade, vaguear por becos estreitos e labirínticos e desfrutar de chá nos terraços à tarde. Quando a brisa do deserto começa a soprar, esta cidade funciona exatamente como há milhares de anos. E você pode sentir isso com apenas um dia de experiência aqui. Se Yazd o leva à vida cotidiana dos habitantes do deserto, Persépolis transporta-o diretamente para o auge de um império. Estas são as ruínas da antiga capital do Império Persa, onde cada laje de pedra carrega a marca de um poder que abalou todo o Médio Oriente. Aqui, você pode tocar relevos com mais de 2.500 anos, representando os grandes reis e generais da história imperial. Cada detalhe esculpido esconde histórias fascinantes, e você pode passar horas apenas observando as pequenas marcas de cinzel. Este é definitivamente um local ideal para qualquer pessoa apaixonada por história e arqueologia. O Vale de Alamut está ligado a lendas famosas sobre a notória seita de assassinos islâmicos. A fortaleza de Alamut fica precariamente num pico de montanha. E para chegar lá, é preciso caminhar por trilhas de pedra íngremes e irregulares, sem corrimão. Esta jornada é uma mistura de aventura física e descoberta histórica. Ao subir ao topo da fortaleza e olhar para o vasto vale abaixo, você entenderá por que este local foi um posto avançado estratégico crucial durante séculos. 11. Locais misteriosos sem explicação. Localizado a cerca de 10 quilômetros da cidade de Kashan, a entrada para Nushabad parece ser apenas um poço antigo, numa pequena praça. Quando os visitantes descem os degraus de pedra, o espaço fica gradualmente escuro e frio, conduzindo a uma rede de túneis profundos no subsolo. Toda a arquitetura consiste em corredores estreitos, escadas em espiral e pequenas salas ligadas num labirinto sem saída. O que torna Nushabad misterioso
é a complexidade e a escala da obra. Com 3 níveis subterrâneos sobrepostos, os túneis estendem-se por centenas de metros sem desmoronar. As paredes de pedra foram completamente esculpidas à mão. Algumas áreas têm até poços de água e sistemas de ventilação. Algumas passagens são largas o suficiente apenas para uma pessoa esgueirar-se, equipadas com armadilhas de pedra e pontos apertados que forçam os intrusos a curvar-se ou rastejar. Claramente, isto não era apenas um esconderijo, mas um sistema de defesa subterrâneo meticulosamente planeado. Segundo a lenda local, o sistema foi construído durante o período sassânida, quando a população precisava de refúgio contra ataques repentinos. No entanto, ninguém sabe exatamente quem projetou ou supervisionou a construção desta vasta rede. Embora uma grande parte tenha sido escavada, os arqueólogos acreditam que grande parte de Nushabad permanece inexplorada, e um mapa completo deste labirinto subterrâneo ainda não foi criado. Alguns investigadores argumentam que construir um sistema como este à mão, numa era sem ferramentas mecânicas, é quase impossível sem um planeamento detalhado e uma força de trabalho enorme. No entanto, Nushabad não possui registros históricos claros que mencionem a data de início ou o supervisor do trabalho. O próximo local misterioso fica no meio dos campos áridos e rachados da província de Khuzestan. Chogha-Zambil não está perto de nenhuma grande cidade. Para chegar lá, os visitantes têm que atravessar grandes planícies sem sinais de habitação moderna. Quando a estrutura de tijolos cozidos surge ao longe, a sua forma de pirâmide em degraus destaca-se no solo rachado, fazendo muitos sentirem que estão no Egito ou na América do Sul, e não no Irã. O que torna Chogha-Zambil misterioso é a sua localização isolada e o enigma em torno da sua construção. Não há sinais claros de sistemas de povoamento próximos ou rotas de transporte antigas ligadas à área. Acredita-se que o local foi o centro do antigo reino elamita. Ainda assim, os arqueólogos não conseguiram determinar por que uma estrutura de tamanha escala foi construída numa região seca e remota, longe das principais fontes de água. A estrutura do templo consiste em 5 degraus quadrados, cada um menor que o de baixo. Foi construído inteiramente com tijolos de barro cozidos. Alguns tijolos estão gravados com escrita antiga elamita, que ainda não foi totalmente decifrada. No interior, os corredores e as portas são alinhados com momentos específicos do ano, funcionando como um gigantesco calendário astronômico. Uma teoria sugere que Chogha-Zambil foi construído como um monumento religioso alinhado com ciclos planetários ou estelares. Mas a comunidade circundante desapareceu devido a desastres naturais ou guerras. Outra teoria é que era um local ritual sagrado reservado apenas para os sacerdotes elamitas e nunca teve a intenção de ser um centro populacional. No entanto, até hoje, não há evidências que expliquem por que um templo tão complexo foi abandonado no deserto ou quem o colocou numa localização inacessível por qualquer rota antiga conhecida. 12. Os pratos icônicos do Irã. Nos primeiros dias no Irã, talvez o prato que melhor transmita o calor e a essência da gastronomia do país seja o ash. Assim que a tigela de sopa é servida, o aroma de coentro, feijão e hortelã exala como um abraço suave no ar frio. O ash é uma combinação delicada de lentilhas, feijão branco, ervas aromáticas, macarrão e um pouco de iogurte espesso para a cremosidade. Os iranianos geralmente saboreiam este prato com pão sangak, mergulhando-o na sopa quente e espessa, um verdadeiro conforto nos dias frios de inverno. No entanto, logo após esse sabor suave, você pode levar um susto se for servido com kale-pashi logo pela manhã. Feito a partir da cabeça e dos pés inteiros do carneiro, este prato inclui olhos, língua e miolos, partes que muitos turistas ocidentais podem instintivamente querer evitar. O que o torna único é que os iranianos mantêm estas partes no prato. Não é apenas um desafio de sabor, mas um confronto real com um estilo de cozinha profundamente tradicional. Voltando a sabores mais acessíveis, o gourmet sabzi é um guisado que a maioria das pessoas aprova com satisfação na primeira prova. Carne de vaca macia é cozida num mix de ervas aromáticas, feijão vermelho e limão seco, resultando num sabor que é simultaneamente fresco e rico. Cada ingrediente se funde para criar um equilíbrio perfeito,
característico da culinária iraniana. O ghormeh sabzi é tipicamente servido com arroz basmati branco, acompanhado por picles ou iogurte levemente fermentado, para equilibrar o paladar e tornar a refeição completa. Finalmente, se precisar de um prato fácil de comer e de gostar para encerrar a sua jornada gastronômica, o juje kebab é a escolha perfeita. Pedaços de frango são marinados com açafrão, limão e iogurte, depois grelhados no carvão até ficarem dourados, exalando um aroma delicioso pela rua. Ao comer, a carne mantém-se suculenta, enquanto as extremidades ligeiramente tostadas realçam o sabor. O juje kebab é frequentemente servido com arroz basmati, pão lavash ou simplesmente com uma fatia de limão espremida por cima, o suficiente para encantar qualquer apreciador. 13. Festivais únicos que o turista deve conhecer. No ar fresco do início da primavera, quando a nova estação começa a brotar, as ruas do Irã ganham vida com os preparativos para um dos festivais mais importantes e aguardados do ano, o Nowruz. Este é o Ano Novo tradicional iraniano, celebrado por volta de 21 de março, e marca o início do ano no calendário persa. O Nowruz é celebrado em todo o país, desde cidades modernas a aldeias remotas. Nestes dias, as pessoas decoram as casas, preparam a mesa Haft-Sin com 7 itens que simbolizam sorte, fertilidade e prosperidade, vestem roupas novas, visitam parentes e trocam votos de felicidades. O Nowruz não é apenas sobre a transição do ano velho para o novo, mas um momento para renovar a alma, fortalecer os laços comunitários e honrar o ciclo interminável da vida. Quando a noite cai na última quarta-feira antes do Ano Novo, todo o Irã se ilumina com as chamas de um festival brilhante e colorido chamado Char-Shambi Suri. Esta celebração acontece na noite da última quarta-feira do Ano Velho, geralmente em meados de março, em bairros, praças públicas e pátios. As pessoas acendem pequenas fogueiras e saltam sobre elas, por sua vez, em meio a gritos e votos tradicionais, na esperança de afastar doenças e dar as boas-vindas à saúde e à boa sorte. A atmosfera vibrante do fogo, tambores, música e risos transforma o evento num ritual de purificação sagrada. O Char-Shambi Suri é o momento de se livrar do azar do ano que passou e abraçar a esperança e a energia positiva para o ano que está por vir. Em contraste com o esplendor do Ano Novo, o ritual Ashura carrega um tom completamente diferente. Solene, contemplativo e profundamente emocional. O evento ocorre no 10º dia do mês de Muharram, no calendário islâmico, e é celebrado em todo o Irã, sendo especialmente venerado nas cidades santas de Qom e Mashhad. Neste dia, as pessoas vestem preto, participam em procissões, assistem a reconstituições dramáticas da Batalha de Karbala e ouvem sermões poderosos sobre o sacrifício nobre do Imam Hussein. Ashura não é apenas um dia para comemorar uma figura religiosa, mas um símbolo de coragem, justiça e espírito indomável na fé xiita islâmica. Evoca compaixão, união e um profundo sentido de retidão no coração do povo iraniano. 14. Custo de vida no Irã. Irã. Se está a planear visitar ou morar no Irã, é essencial conhecer o custo de vida, especialmente em grandes cidades como Teherã, Shiraz ou Isfahan. Os custos podem variar significativamente dependendo do seu estilo de vida e escolhas. No centro de Teherã, a capital agitada, o aluguel médio mensal de um apartamento de um quarto geralmente varia de 300 a 450 dólares americanos. No entanto, se optar por viver nos subúrbios ou em cidades menores, os preços são muito mais acessíveis, geralmente entre 150 a 250 dólares mensais. Esta diferença mostra que você pode escolher um local de residência flexível de acordo com o seu orçamento. No que diz respeito ao transporte, o Irã tem um sistema de metro moderno em Teherã com tarifas extremamente acessíveis, de apenas cerca de 0,1 a 0,3 dólares por viagem. Autocarros e táxis também são populares,
Uma viagem de táxi curta custa geralmente entre $1 a $2, enquanto o uso de apps de transporte local como o Snap oferece preços semelhantes, por vezes mais baratos em horas de menor movimento. Se quiser a liberdade de explorar desertos misteriosos ou aldeias antigas, alugar um carro é uma ótima opção. O preço diário de aluguer é de cerca de $20 a $30, sem contar o baixo custo do combustível, já que o Irã é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Em relação à comida, se cozinhar frequentemente em casa, os custos mensais de mercearia em mercados tradicionais e supermercados locais podem variar de $100 a $140. Se preferir experimentar a comida de rua iraniana, uma refeição simples custará apenas cerca de $1 a $2. Enquanto isso, jantar num restaurante de gama média custa geralmente $4 a $7 por refeição. Além disso, se planeia ficar no Irã por um longo período, esteja atento a outros custos, como vistos, taxas de renovação, aulas de persa ou despesas básicas de saúde. Estes não são geralmente montantes grandes, mas devem ser considerados para evitar surpresas nas despesas reais. No total, para manter um estilo de vida relativamente confortável no Irã, uma pessoa solteira deve prever entre $500 a $700 por mês. Se viver de forma simples e for econômico, cerca de $400 são suficientes. Por outro lado, se quiser explorar a culinária local e viajar frequentemente, este valor pode subir para $900 ou mais por mês. 15. Notas importantes para turistas. Ao viajar para o Irã, os turistas devem estar especialmente vigilantes contra esquemas de burla em locais lotados como bazares, áreas turísticas populares ou terminais de autocarros. Algumas pessoas podem abordá-lo amigavelmente e sugerir levá-lo a uma loja confiável para comprar lembranças, tapetes persas ou joias a um preço significativamente mais alto do que o valor real. A melhor maneira de evitar estas situações é manter a cortesia, mas recusar firmemente e investigar cuidadosamente antes de fazer qualquer compra. Uma nota particularmente importante ao visitar o Irã é que não pode usar cartões de crédito ou débito internacionais como Visa ou Mastercard devido a sanções globais. Isto significa que deve levar dinheiro suficiente, geralmente dólares americanos ou euros, para trocar em locais reputados. Para minimizar o risco de perda, aconselha-se a dividir o dinheiro e guardá-lo em vários locais diferentes na sua bagagem ou no corpo. Embora o Irã tenha uma baixa taxa de crimes violentos, algumas áreas fronteiriças perto do Afeganistão, Paquistão ou Iraque não são adequadas para viagens individuais. As condições de segurança nestas regiões podem ser instáveis e não são atualizadas regularmente. Portanto, deve evitar estas áreas, a menos que esteja acompanhado por uma tour guiada e totalmente licenciada. Finalmente, é bom saber que as plataformas de redes sociais e alguns websites internacionais podem ser bloqueados no Irã, incluindo Facebook, YouTube e Twitter. Se precisar de acesso para atualizar o seu itinerário, comunicar ou criar conteúdo de viagem, deve instalar uma VPN confiável antes de entrar no país. Isto ajudará a manter a sua conexão e garantir que o seu trabalho não seja interrompido durante a viagem. Chegamos ao fim da nossa jornada pela alma da Pérsia. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração detalhada do Irã. Se gostou de desvendar os mistérios e a cultura deste país fascinante, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos.